Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciando mais um conteúdo onde apenas os realmente despertos podem entender. Aqueles que ainda estão mais ou menos despertos tendem a pender para um lado ou para o outro. Esses definitivamente ainda estão presos nas armadilhas do sistema, pois para realmente poder enxergar os planos dos senhores do mundo, é preciso estar neutro e saber separar fantasia e ficção da realidade. Portanto, sem mais delongas, vamos decifrar juntos o recado que foi dado no evento mais popular do mundo atualmente, que se chama Copa do Mundo. As imagens ali não podem nem ser chamadas de subliminares, pois elas foram tão nítidas que mais pareciam um letreiro luminoso em uma estrada escura. Então, como o assunto exige reflexão, pegue agora mesmo sua vitamina de uva preta e as bolachas creme crack e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Essa Copa não só serviu para demonstrar a nova ordem mundial sendo implantada no mundo inteiro, oficialmente, como ainda foi usada para debochar da gadaiada sem piedade. Isso foi feito tanto na abertura, cheia de simbolismo e mensagens subliminares, como no encerramento. Os jogadores foram mostrados como robôs, e não foi apenas para demonstrar a tecnologia, como a maioria do gado comum pensou, mas sim para demonstrar que os jogadores não passam de objetos programados por eles. Nessa ponta que se eleva você pode ver com facilidade o maior símbolo deles. Está bem no fundo. Demonstra todo o poder dos senhores do mundo. A Rede Podre, por sua vez, não deixou barato. Ela queria fazer bonito para os seus mestres. Então ela fez a imagem do torcedor brasileiro como um burrico. O povo brasileiro, na visão da Rede Podre, foi rebaixado de gado para burro. Eles chamam de cavalinho. Mas você está vendo que é nítido que isso é um burro. E ainda por cima foi eliminado propositalmente no caldeirão do demônio. As pessoas infelizmente ainda presas na Matrix não só não perceberam o deboche, como também não perceberam que aqui a mensagem foi clara, que estamos mesmo rumando para o inferno. E ainda pelo contrário, gostaram do deboche, muitos chegaram inclusive a virarem fã do cavalinho. E aí fica a pergunta a você, meu caro amigo desperto. Como é que nós podemos ter fé que podemos reverter esse jogo com uma nação lotada de pessoas idiotas e imbecis, ao ponto de não entender e não perceber uma coisa descarada como essa daí? Uma coisa simples, que até uma criança percebe. Eu lembro na minha infância, eu acredito que vocês também devem lembrar, quando tinha um personagem idiota, imbecil na televisão, feio, a gente dizia, olha, esse é tu. E aí a pessoa começava a chorar ou brigava. Isso era assim na nossa época. Quer dizer, até crianças nós percebíamos quando uma coisa era ofensiva. Mas com essa mentalidade distorcida que as pessoas têm hoje, elas não conseguem mais perceber. Estamos realmente numa situação difícil. Por outro lado, se a gente olhar isso com um olhar neutro, sem nos doermos, sem pensar que é com a gente ou com as pessoas que gostamos, vamos esquecer a ofensa. Nós podemos entender o porquê da Rede Globo usar um jumento para representar o povo brasileiro. Você vai ver que realmente os dois têm muito em comum. O burro, o jirico, o jumento, o cavalo. Ele é um bicho forte, ele é trabalhador, sempre a serviço do seu dono. Ele é escravizado para ter o que comer. Ele fica tranquilo no coxo dele, ele fica satisfeito com a vida que tem. Mas se ele realmente soubesse da força que possui, se ele conseguisse raciocinar por um segundo que fosse, ele não seria mais escravo. O nosso povo brasileiro em questão é do mesmo jeito. Somos gigantes, somos uma nação verdadeiramente rica, pois como outros grandes homens já disseram, riqueza verdadeira, riqueza real não está em uma nota impressa declarando um valor. Não, muito menos em números em um sistema de banco internacional. A riqueza de fato está na matéria-prima, está no solo de um país e foi criada pelas mãos do próprio Criador. É impossível uma pessoa recriar, é de remessa única e está lá no nosso chão, em cada país dito como terceiro mundo. Países pobres, não é só no nosso, vários outros países, nossos irmãos, têm o mesmo solo fértil, mas esses países têm governantes que não ligam para isso, e dão tudo a eles, tudo que eles querem a preço de banana, estão cegos pela ganância e adoram esse papel pintado, acham que isso realmente é o dinheiro. Eles trocam sua soberania por dígitos em contas de banco do próprio sistema, que podem aumentar e diminuir o valor de compra a hora que quiserem. Se enchem de empréstimo, endividam seu próprio povo, quando não podem mais pagar. Esses mesmos senhores que emprestam esse dinheiro a taxas abusivas, eles chegam e dizem, olha, tudo bem, você me deve muito, não pode me pagar, então me deixe extrair esse minério que não tem serventia no seu solo. Me deixe levar o seu petróleo, você não consegue refinar mesmo, sua refinaria é péssima, venda elas pra mim. Deixe-me levar tudo que eu puder a preço de banana. E seja meu amigo, compre de mim de volta, refinado a preço de ouro. Se você por acaso não fizer como estamos dizendo, nós iremos dizer que seu governo é autoritário, é corrupto, é comunista, é ditador. Não importa a posição política que você tenha realmente, não importa. Não importa a sua bandeira, você será atirado na lama caso vá contra os nossos interesses. Assim foi e está sendo feito através dos séculos, e hoje chegamos à hora onde essa nova ordem foi anunciada na Copa do Mundo. É a nova ordem, Galvão. Tem celular, tem selfie, agora tira fotografia no campo. É a nova ordem do futebol mundial. Na minha época... Essa parte é muito interessante,
porque o Casagrande falava da nova ordem mundial, mas Galvão Bueno, macaco velho como já é, experiente, sabe como esse tema já está queimado pela internet, sabe o duro trabalho que nós estamos fazendo para conscientizar as pessoas do mal dessa nova ordem mundial. Aí ele faz um jogo de palavras, é a nova ordem do futebol mundial, para não dizer que é a nova ordem mundial. Tudo que esses caras fazem é subliminar, meu povo. Mas aí ficou claro, basta ficar sempre atento. Se trata da nova ordem mundial entrando em vigor. Eles, como são lacaios dela, têm que passar tudo de uma forma positiva. Olha aí, ó, só tem selfie, tecnologia graças à nova ordem mundial. Mas todo o caos que está sendo gerado agora não é comentado. Toda a miséria, todas as guerras, os países quebrando, os ricos ficando mais ricos e os humildes ficando cada vez mais pobres. Tudo isso é graças à nova ordem mundial, mas esse ponto eles pulam, não falam nada sobre isso. E o pior é que eu tenho que dizer pra você que essa não é nem a parte que mais choca, que mete mais medo. Veja comigo aqui onde Galvão Bueno elogia e engrandece a França por permitir a quebra das suas barreiras para a imigração. É uma nova sociedade francesa. 78% dos jogadores deste time são filhos de imigrantes. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. É uma nova sociedade francesa do futebol. Isso é muito importante ser destacado, Ronaldo. 78% desses jogadores em campo. Você ouviu em alto e bom som. O que é preciso agora é você entender que para uma nova ordem ser implantada, é preciso fazer o que a França fez, derrubar suas fronteiras, perder suas raízes e cultura própria, e se globalizar. Então o recado que foi dado aqui, que para os países que estão fazendo isso, que estão baixando a sua cabeça, para eles, para os donos do dinheiro, os banqueiros internacionais, eles vão soltar dinheiro, eles vão deixar, pelo menos por enquanto, a sua nação em relação às outras numa posição muito boa. Se você está acompanhando os nossos últimos documentários, você já está por dentro que essas instituições particulares que têm donos, que são quem empresta dinheiro aos países, são mais poderosas do que os próprios países. Elas são soberanas, estão acima das nações, podendo inclusive convocar exército caso sejam ameaçadas. Tem leis que garantem isso, assinada por todos os países, inclusive o Brasil. Dessa forma eles emprestam, eles levantam, eles derrubam quem querem. Se o país quer prosperar, então ele tem que estar dentro das regras deles. Dessa forma serve de exemplo para que outros entendam e facilite a progressão da nova ordem mundial. Se você voltar um pouco no tempo, você vai lembrar que a França estava em grande crise. Aumentou o número de pessoas a viver na pobreza em França. O impacto da crise sobre a economia e o mercado de trabalho traduziu-se num abrandamento da progressão do nível de vida e num aumento da taxa de pobreza. O número de pobres subiu para 8,2 milhões em 2009, pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, estabelecido em 954 euros mensais. O nível de vida dos 10% de franceses mais ricos aumentou 0,7%, enquanto o nível de vida dos 10% mais pobres recuou 1,1%. Este beneficiário de apoios sociais faz contas à vida. Ganho 400 euros por mês. Isso dá talvez 11 ou 12 euros por dia. Um bilhete de metro custa 1,70 €. Uma ida e volta custa 3,40 €. Portanto, é fácil gastá-los. O estudo do Instituto Nacional de Estatística francês mostra ainda que os desempregados, segmento que tem vindo a aumentar com a crise, são os mais afetados pela pobreza. Hoje ela está sendo mostrada como um exemplo a ser seguido. Quem assistiu a Rede Podre viu que o que foi passado aqui é o país do momento, o melhor país do mundo. Quando eles venceram a Copa do Mundo, todo mundo começou a olhar para essa nação. Eles são campeões, são uma economia forte de novo. Então a ideia que bate na mente é, vamos ser como eles. O que é que nos impede de ser como eles? Essa é a ideia. E de fato, os que seguirem vão viver melhor por um tempo. Os que se oporem, esses sim vão sofrer. Muitos aqui até gostam de estudar nossos vídeos, mas são poucos que realmente conseguem ver além do véu. Porque de fato, para se implantar uma nova ordem mundial, uma só religião e uma só moeda, alguns passos ainda precisam ser dados e são essenciais. Entre esses passos estão cultura, individualidade, economia e, obviamente, a religiosidade. É como uma coisa dependesse da outra. Para quebrar a cultura, é preciso se misturar muitas culturas juntas. E assim, colocando muitas culturas uma do lado da outra, é claro que terá que haver um bom senso entre os indivíduos. Terá que existir uma regra que não beneficie nenhum dos lados. Uma coisa que determine o que pode e o que não pode ser feito. Um limite para a sua cultura. Nós tivemos há pouco tempo aqui no Brasil um desses choques culturais. Os nordestinos queriam a vaquejada, mas o resto do país, podemos dizer que não morre de amores pelo esporte. Então, aproveitando-se dessa brecha, os senhores do mundo patrocinaram ONGs, e essas ONGs atacaram e tentaram transformar isso em um crime. Então quase se proibiu.
Só que o motivo da proibição, ao contrário do que o povo achava, não seria o maltrato aos animais. Se levantou essa bandeira na hora, mas não era de fato a intenção. A intenção era de fato sim destruir um pouco mais da cultura do Nordeste, que ainda persiste em relação a muitas outras partes do Brasil. Igualmente ao resto do país, aqui também sofre muito com a influência midiática, mas também é fato e tem que ser dito, que ainda se conserva a cultura aqui, muito mais do que em outras partes do Brasil. Como eu sou nordestino, vocês sabem que eu sou aqui de Pernambuco, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu tenho um belo exemplo aqui também disso com os nossos amigos gaúchos. O povo gaúcho é muito tradicionalista, eles honram o bigode que tem na cara. Sempre foram de sangue quente, sempre foram machos, mas toda a mídia em massa, desde há muitas décadas atrás, tentam ridicularizar em programas de humor, passando a ideia que os gaúchos são marrentos porque são bichas enrustidas. De manhã, boto logo minha galocha e também o sutiã. Eu sou macho che, isso não é fiasco. Se eu nunca vou à praia, prefiro frio glacial. Precisa ver que trilegal, fica eu de fio dental. Mas nenhum filho desses tem coragem de dizer isso na cara de um gaúcho, porque sabe que se fizer, no mínimo o que vai acontecer é sair com uma maquiagem meio feia de lá. Então isso serve de exemplo para você entender que eles fazem tudo isso com um objetivo. Neste caso seria de derrubar a cultura. Os senhores do mundo eles nunca gostaram muito de futebol, mas pela popularidade do esporte, agradar a todos, eles tornaram esse esporte o esporte universal do mundo. Eles simplesmente se apossaram dele. Para quem não entendeu ainda, Galvão disse em alto e bom som que a Rússia precisa mudar algumas coisas. Essas coisas são imigração e homossexualismo, que eles precisam incentivar em todas as nações, e a Rússia ainda diz não. Esse também foi um dos motivos deles quererem que lá fosse o país onde tudo começasse de fato a entrar em ação, onde a coisa realmente começasse a apertar. Eu particularmente creio que para eles insistirem tanto nessa tecla do homossexualismo, eu acho que eles acreditam que o homem perdendo sua masculinidade e indo contra os planos do Criador, ele fica mais submisso, mais manso, muito mais fácil de ser controlado e ser doutrinado, de ser domado. Com tudo isso acontecendo, eu recebi muitos e-mails, inclusive o tema anticristo chegou a me encher o saco. Era toda hora alguém dizendo: Davi, cadê o anticristo? Davi, cadê o anticristo? Fala do anticristo. Davi, cadê o anticristo? Tanto pessoal que isso acabou me enchendo, que o último que me mandou: Davi, cadê o anticristo? Eu botei: meu irmão tá lá no inferno, velho, vai lá ver ele. Tem hora que o fanatismo acaba enchendo a paciência. Vocês devem imaginar que as pessoas estavam falando obviamente do presidente da França. Porém, meu povo, eu sou muito contra todo presidente de uma grande potência ser indicado como um possível anticristo. Humildemente, na minha visão, não estou dizendo que eu sou o certo, estou dizendo na minha visão, o anticristo, quando vir, ele não será um simples político. Para mim ele será, se já não está aqui no nosso mundo, ele será dono de uma empresa multinacional, ou cabeça de um banco como o Banco Mundial, ou FMI, ou coisa do tipo. Por isso é que eu digo a você, se você não viu nossos últimos documentários, por favor assista, pois lá vai deixar claro para você que já existem forças muito maiores do que país. São os verdadeiros impérios econômicos e quem verdadeiramente manda no mundo. O anticristo com certeza virá nesse meio. Apesar de eu saber que esse Emmanuel Macron foi um banqueiro, eu não acho que ele seja de fato um anticristo. Tem muitas barreiras a serem quebradas antes disso acontecer, antes de um governo do anticristo assumir. Mas estamos muito perto disso acontecer, isso sim é fato. Agora, uma coisa que não podemos deixar de observar é que esse cara pode até não ser um anticristo, mas ele tem uma forte influência e uma ligação com a elite maldita, e até mesmo com um lado místico que envolve tudo isso, não tenha dúvida. Veja bem o motivo de eu pensar assim. Na hora do jogo, assim que a rede podre de televisão começou a elogiar ele, logo saiu o gol da França, justamente em uma hora que a Croácia estava dominando a partida. Veja comigo. Ronaldo, a França começa a tentar dar uma esfriada no jogo. Você tá vendo o presidente Putin de um lado, o presidente Emmanuel Macron na França e no meio deles, ali, o Infantino, presidente da FIFA. Tocou atrás, Pogba, bateu, Pogba de novo, bateu. Oh, olha o gol! A França participa de 3 finais em 6 Copas. É uma nova sociedade francesa.
É claro que pode ter sido apenas uma coincidência, claro que sim. Mas nós que estudamos o assunto sabemos que existe de fato pouca coincidência nesse meio, ou quase nenhuma. Existem forças trabalhando no meio dessa elite, capazes de realizar coisas que vão além da nossa compreensão humana. E eu acredito que é por isso mesmo que Cristo nos disse que precisamos nos revestir da armadura de Deus e sermos fortes e persistentes na fé. Acredito que Cristo estava falando desses dias que já começaram e tendem a piorar. Fome, peste, guerra, estamos nessa fase agora. E enquanto tudo isso acontece, as pessoas continuam achando que tudo se trata de paranoias, crendices e teorias. Pois para ser uma pessoa que realmente ama seu país, um patriota, uma pessoa de bem, é preciso apoiar um dos lados do governo. Um lado que seja a favor de um livre comércio, que não ajuda o comerciante, não ajuda o lojista, nem o empresário nacional, mas apenas beneficia cartéis de empresas e serviços estrangeiros que drenam os recursos dos países subdesenvolvidos e cada década que passa, afunda mais as nações. E muito em breve, acredito que pelo que já sabemos aqui, e que eles também demonstraram claramente nessa Copa do Mundo, a nossa geração que respira nesse momento, seremos testemunhas e veremos os países se tornando apenas bandeiras coloridas, sendo apenas de enfeite, mas sem qualquer soberania de fato. Para se ter isso, para se ter poder, para se ter leis, para se ter soberania, você tem que ter dinheiro. Se você não tem, quem vai dar a ordem aos que têm? Os que serão os donos de todos os recursos de todas as nações do mundo. E farão a nova ordem. E você já sabe quem são essas pessoas, será eles, os malditos senhores do mundo. É nesse ponto que o verdadeiro anticristo será apresentado como a solução. Ele que vai salvar o mundo da desigualdade social. Está inclusive escrito isso. Ele será aclamado, será amado pela população do mundo. E chegará de fato acabando com todos os problemas. Problemas esses que eles mesmos causaram ao longo dos séculos. Mas o povo não enxergará dessa forma, como já não enxergam agora. Contudo, meus irmãos, sejam fortes, sejam firmes, porque nossa fé, nossa moral, nossa tradição será testada, será criticada e até criminalizada. Mas quando isso acontecer, lembre-se sempre de que apenas aqueles que persistirem no caminho do bem serão recompensados. Pense nisso, meu amigo, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Pessoal, eu gostaria agora de pedir licença a você para mostrar o vídeo do nosso amigo Lázaro Murilo de Carvalho Lima. Ele tem a doença que hoje é o mal deste século, ou seja, um fruto da nova ordem mundial, que é o câncer. Veja agora junto comigo o comovente apelo dele. Em outubro do ano passado, eu descobri que eu estava com um tumor na língua. Em dezembro eu comecei o tratamento, quimioterapia, acabou em janeiro. Em fevereiro eu comecei a radioterapia, acabou em março. Em maio fiz um exame para saber se tinha acabado com o tumor. Saiu o resultado agora em junho que o tumor persistiu. E a única solução para remover de vez o tumor é fazendo a operação. Para fazer essa operação, não posso fazer com qualquer médico. Preciso fazer com um médico que consiga reconstituir a língua para eu poder voltar a falar, para eu poder voltar a comer normal. Porque se eu fizer com um médico que não reconstitui a língua, eu nunca mais vou falar, eu nunca mais vou comer normal, quando eu tiver aparelho. E o único médico que me passou confiança foram os dois médicos do Dr. Camargo, o Dr. Thiago e o Dr. Milton. Então, por isso a gente criou essa vacina no site, para ver se eu conseguir arrecadar o dinheiro. Para poder fazer essa cirurgia. Eu agradeço a todos que puderem colaborar, eu agradeço a todos que puderem compartilhar, agradeço a todos que puderem só mensurar, já basta também. E agradeço também a todos que já ajudaram. Graças a Deus, tem muita gente ajudando. Bom, meus amigos, como vocês viram, não é brincadeira. O cara precisa de 80 mil reais para fazer a cirurgia, o que mostra o nosso estado de alienação. Ninguém se pergunta como é que permitimos que entidades, pessoas, instituições ganhem dinheiro com enfermidades, com remédio, tratamento, tudo o que deveria ser feito sem fins lucrativos. Afinal, estamos falando de uma vida. Todo custo para desenvolver medicamentos e tratamentos deveria ser custeado por todos os países. Mas ao invés disso, o que é que temos? Pessoas lucrando, patenteando e pondo preço nas nossas vidas.
E é isso que chamamos de democracia. Se você for contra, você logo é rotulado como um comunista, é massacrado pela mídia. E quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a ficar neutro e observar as coisas do lado de fora, a gente percebe que quem realmente está doente é a nossa sociedade. Ela está doente e está agonizando, está morrendo. Enfim, quem puder ajudar com qualquer valor, estará o link da vaquinha dele para você contribuir. Não importa quanto você possa fazer, mas acredito que por menor que seja, vai ajudar muito o cara. Eu peço até àqueles que doam aqui pro canal, se tiverem que escolher entre doar pro canal e ele, doem para ele. Com certeza o nosso criador vai ficar muito mais feliz com você. Infelizmente nós também não ganhamos muito aqui, tá tudo aí aberto para vocês verem quanto eu ganho de doação. Tanto no Patreon como no Apoia-se, eu não escondo o valor. Vocês verem que é pouco, mas por menor que seja, se vocês puderem ajudar ele, vai ser muito bem-vindo. Outra coisa que você pode fazer, baixa esse vídeo aqui e edita essa parte onde ele fala, onde o nosso amigo Lázaro está falando. E mande para algum YouTube que você acompanha. Nem toca no meu nome, porque tem uns que não vão com a minha cara. E eu muito menos com a deles. Então é provável que se você falar que passou aqui no nosso canal, o cara não vai querer ajudar por empatia. Mas talvez por gostar de você, por você ser inscrito do cara e acompanhar ele há tempo, se você mandar diretamente para ele, possa ajudar de alguma forma. Eu, por exemplo, não conheci o Lázaro. Acho que ele nem é inscrito no nosso canal. Mas foi um pedido de um velho inscrito daqui, o nosso amigo César. Ele sempre tá aí nos comentários. E eu presto muita atenção em vocês. Essas pessoas que me acompanham, eu falo de coração, galera, vocês são como irmãos pra mim. Então eu não costumo fazer esse tipo de campanha, mas como foi um pedido de um inscrito, e a gente que tem algum sentimento dentro do peito, ver uma cena dessa e não se sensibilizar, realmente pode ter certeza que há algo errado dentro de você. 80 mil. Acho muito difícil que apenas o nosso canal consiga esse valor. Mas se houvesse mais canais, outros canais grandes ajudando, com certeza a gente conseguiria levantar esse dinheiro fácil. Você tá vendo que não é brincadeira o problema do cara. Imagine você com um problema desses. Então faça isso, peça para algum YouTube que você conhece, tá? O link da vaquinha vai estar aí na descrição do vídeo, é logo o primeiro, é só você clicar. Você pode ajudar, se eu não me engano, com qualquer valor. Eu vou ficando por aqui e peço que o nosso Salvador acompanhe e proteja cada um de vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.